E agora chegou a vez de falarmos da reta final das eliminatórias asiáticas, né? Das 8 vagas diretas que a UFC ganhou com a expansão, 6 já foram definidas e agora resta pra gente conversar hoje sobre 2 diretas e uma para repescagem intercontinental. E pode-se dizer que essa definição vai ser bem dramática, eu diria? No caso, nos restaram 6 seleções para disputar pelas 2 vagas diretas. Elas estão divididas em 2 grupos de 3, os 2 primeiros colocados vão para a Copa e os segundos colocados se enfrentam em novembro pela vaga de repescagem. No caso, tirando essa disputa para a repescagem, vai ter que ser tudo em jogo único e em sede única. E quais são as sedes, você deve estar se perguntando? Mas é claro que é na Arábia Saudita e no Catar, onde mais seria, né? No caso, já havia sido divulgado há mais de 2 anos que essa fase seria jogada em sede única, só não estava esclarecido como seria selecionada. Creio que a justificativa que a FIFA e a UFC dariam para a escolha da Arábia e do Catar é que os dois foram os cabeças de chaves do sorteio dessa fase, sendo os melhores ranqueados pelo ranking da FIFA lá em junho. Porém, nunca estava claro que seria assim que as sedes se definiriam. Se há um ano atrás isso tivesse sido bem definido e declarado que seria definido pelas cabeças de chave, não creio que haveria a reclamação que teve das federações das outras 4 seleções. No final, creio que a FIFA ia dar sede desses jogos para o Catar e para a Arábia de qualquer modo. Ela viu como esses dois estavam sofrendo nas eliminatórias, bem mais do que se esperava, e não disposto a ter a próxima Copa sem eles, decidiram dar uma mãozinha para esses dois. Sacanagem essa parte, essa vai ser uma semana tensa, né? Independente de sede, jogo único pode acontecer de tudo. Sem falar que os 6 times vão vir com tudo para pegar essa vaga de Copa. Ah, e antes de começarmos, não se esqueça de dar like, seguir o canal, comentar se tiver algum comentar ou não. Fique à vontade, mas dá um apoio. No grupo A encontramos 3 países do Golfo Pérsico e o atual bicampeão asiático. O que ultimamente não tem significado muito. Os catarenses, depois de ganhar o título asiático em fevereiro de 2024, até terminaram bem aquele semestre, com resultados positivos e agradáveis, mas chegou a fase seguinte das eliminatórias e as coisas começaram a desandar. Até teve jogos bons em casa, com boas performances que davam a sensação de que agora o Qatar voltava a jogar o que jogou na Copa da Ásia, mas não acontecia. O time que já não tinha uma defesa destacável ficou ainda pior, sofrendo gol pra caralho, tendo a pior defesa da fase anterior mesmo contando os times que foram eliminados. Batendo desespero, o time mudou de treinador, estando desde junho agora sob o comando do conhecido Lopetegui, e não posso dizer que as coisas estão muito melhores. Foram poucos jogos para jogar bem, e um desses ele botou o time misto para jogar, mas no final não há muitos motivos para confiar nessa equipe no momento. São em teoria o melhor time, com o maior potencial por tudo que já fizeram, mas isso não tem sido bastante em campo. A defesa, como eu disse, é uma porra, né? Mas conta com um bom goleiro, né? O Barshad do Al-Sadd. Única parte da defesa que traz confiança, porque os zagueiros como o Tarek Salman e o Cook não me impressionam. E é foda achar alternativas para essa área. O Lucas Mendes foi um destaque na Copa da Ásia e ajudou a trazer segurança à defesa, mas depois do torneio ele também parece ter caído em rendimento. Já pela lateral esquerda tem algo melhor com o Alamin, que fez uma temporada passada muito boa. Indo para o meio campo, eles contam com uma adição recente ao time, o Al-Manai, volante que tem ido bem na surpresa do Campeonato Nacional, o Al-Shamal, e o retorno do capitão Al-Heidos, que havia se aposentado da seleção depois da Copa da Ásia, e talvez a falta dele tenha realmente contribuindo para a decadência do time. Então ter ele de volta é bom. O ataque é o ponto forte da equipe, tendo tido o 4º melhor ataque da fase anterior. Aqui que temos os 2 jogadores mais fora da curva da seleção, o centroavante Almoez Ali e o craque ponta Akram Afif. Se essa dupla tiver um dia bom, vai ser difícil para os adversários. Jogando em casa, o Qatar acaba sendo o favorito, mas eles não têm sido confiáveis, e os outros 2 do grupo vão vir com tudo. Realmente não sei dizer o que esperar deles nessa data FIFA. Eles são um time forte até, mas também são frágeis ao mesmo tempo. São um verdadeiro canhão de vidro. Os Emirados Árabes Unidos buscam voltar a uma Copa depois de 36 anos. E agora eles estão mais próximos disso do que já estiveram em muitos anos. O time vinha sob o comando de Paulo Bento, que fazia um trabalho bom ao meu ver, mas depois de se complicar na briga pela classificação direta, a federação perdeu paciência e o mandou embora, substituindo com o romeno Cosmin Olariu, experiente e bem sucedido no futebol de clubes emiradenses. Seu trabalho ainda é muito recente, mas não me parece que abaixou ou elevou demais o time, né? Parece mais do mesmo. O elenco deve parecer familiar para vocês porque o projeto dos Emirados para voltar para a Copa envolve uma coisa muito importante. Brasil! Os caras estão naturalizando o Brazuca pra caralho nesses últimos tempos, é ridículo. Da convocatória para agora, 11 dos 31 convocados são brasileiros, além de mais alguns que nasceram em outros países. O que é insano, honestamente.
Os outros times da região também têm jogadores que nasceram fora e brazucas naturalizados, o próprio Qatar tem alguns, mas não no nível que os caras estão fazendo agora, e tipo, os caras da federação nem esperam. Qualquer BR que tiver morando já 5 anos no país, o tempo mínimo para poder naturalizar, eles já pegam para jogar na seleção. No final fica uma seleção bem artificial, mas a artificialidade é a cara do país, então creio que isso representa bem. De qualquer modo, indo pro elenco mesmo, a defesa não é vazada demais, mas nada fora da curva. Mas não boto fé no goleiro, o Khalid Issa. Falei dele nos meus vídeos do Mundial. É um goleiro bem michuruca, não confiaria demais nele. A zaga conta com o Quadio, campeão da Champions com a Lain ano passado, e o Lucas Pimenta, titular absoluto do Al-Wahda. O meio não é muito especial em termos de volantes, mas ofensivamente conta com um dos nomes mais fortes do time, o Fábio Lima, cara que faz bastante gol e sabe chutar bem. Tem também uma adição recente ao time, o argentino Nico Jiménez, bom garçom na Liga Emiradense. Daí indo devidamente para o ataque, essa é uma área até produtiva, mas nada fora da curva. Conto com o ponta Ali Saleh, um dos líderes em assistência nos últimos campeonatos emiradenses. Fora ele, o ataque que tende a ser composto mais por BRs mesmo, como o versátil Caio Lucas. Os Emirados têm um time competitivo e no momento atual são até superiores ao Qatar, mas não por muito. E com o Qatar jogando em casa, vai ficar mais equilibrado aí no confronto entre eles. É difícil escolher um ou outro para passar. Oman é o azarão deste grupo e honestamente eles nem deviam ter chegado até aqui. Na fase anterior eles só se classificaram com um pênalti inexistente nos acréscimos contra a Palestina, que estava se classificando até o Oman empatar o jogo. De qualquer modo, eles chegam sob o comando do experiente técnico Carlos Queiroz, que ele já comandou o Irã nas últimas 3 Copas. Ele chegou agora em julho, então seu trabalho teve poucos jogos ainda, mas não me parece tão superior ao que fizeram na fase anterior, onde foram bem medíocres honestamente. No final, é um elenco mais limitado, quase todo atuando na fraca liga local, que às vezes é um pouco competitiva no cenário continental, mas nada de destaque. A defesa não é um ponto destacável, foi a terceira mais vazada entre os classificados dessa fase, mas também não foi tão fora da curva como a do Qatar. Ainda assim, não tem nomes de muito destaque aqui. Vale mencionar um dos nomes que atuam na Europa, o zagueiro Albraik, que joga na segundo ano da Tchequia, e também o veteranaço lateral Al-Busaid. No meio campo tem outro veteranaço da seleção, o volante Al-Saad, cara que já teve passagens breves na elite dos Emirados e do Qatar. E indo pro ataque, essa não é uma área que vem sido muito produtiva para o Oman, não fazem tantos gols, mas tem alguns de seus nomes mais interessantes, como destaques da liga local, como o Zaid Al-Gabari e o Al-Ghafri, além de mais nomes que atuam fora, como o Al-Sabi, que fez um bom número de gols no campeonato iraqui ano passado. Não é um time tão interessante esse de Oman, porém não creio que vão ser um saco de pancada para os outros dois do grupo. Oman geralmente é complicadinho para uns times maiores da Ásia. De qualquer modo, eu não creio que eles pegam a vaga para a Copa nem para a repescagem. Chegamos no gigante asiático, a tradicional Arábia Saudita, que no momento de grande investimento do seu futebol local, de tentar mostrar força no esporte, a seleção está com uma dificuldade para classificar para a próxima Copa. Eles tiveram o azar de ficar no mesmo grupo que Japão e Austrália, mas também, se eles não tivessem vacilado e caído no ranking da FIFA e deixado o Iraque os passar, os sauditas teriam ficado no pote 2 do sorteio da fase anterior e evitado a Austrália. Mas de qualquer modo, a Arábia vem sob o comando do grande Hervé Renard, cara com experiência e sucesso no futebol de seleções e que comandou a Arábia na Copa passada, mas depois deixou o cargo para trás de outros trabalhos antes de voltar à Arábia ano passado. Seu trabalho não tem sido fácil, mas creio que a última data FIFA deu a sensação de que as coisas estavam dando uma encorpada legal. Ele certamente tem um elenco para trabalhar, pelo menos na maior parte. Na minha visão, é o melhor elenco desses 6 times. Sua defesa não foi muito vazada na fase anterior, fez um serviço bem decente, especialmente que eles enfrentaram o Japão 2 vezes. Aí conto com um zagueirão, o Altanbakhti, além de laterais interessantes como o Moteb, o campeão da Champions Mazraoui. O meio campo saudita é forte e diria que bom para a criação de jogadas, contando com o volante Ziad, grande Mohamed Kano, e um dos líderes em assistência no Sauditão passado, o jovem Al-Juair. Mas aí o ataque é o grande problema da seleção. O time não faz muitos gols e isso tem custado a eles. Eles tiveram um dos piores ataques da fase anterior. Até a Coreia do Norte fez mais gols que eles. Como eu falei, o meio é até bom na criação de jogadas. Isso passa muito também pelo ponta Salem Al-Dawsari, o craque absoluto do time. Mas não tem muita opção para finalizar essas jogadas. A posição de centroavante tem como nome principal o Firas Al-Brikan. Mas não só creio que ele nunca conseguiu ser tão produtivo assim com a seleção, por clube ele já não tem rendido tanto em termos de gols. A temporada passada foi fraca comparada às anteriores dele e não há muitas alternativas boas fora ele no momento. Porém, a data FIFA de setembro, conseguindo 2 resultados e performances boas contra 2 europeus decentes, me fez botar fé que isso talvez esteja melhorando um pouco. Apesar das dificuldades, creio que a Arábia vai se classificar para a Copa, mais ainda jogando em casa agora. Então creio que eles evitam um vexame para o projeto bilionário deles.
O Iraque jogou sua única Copa em 86, lá no México. E agora, 40 anos depois, eles estão próximos a retornar uma Copa, novamente na América do Norte. Eles vêm com uma geração interessante e acho que muitos, incluindo eu, já esperavam que eles teriam se classificado na fase anterior, deixando a Jordânia para ir nessa fase. Mas acabaram pipocando em março e deixaram os jordanianos passá-los, o que resultou na mudança de técnico que colocou o australiano Graham Arnold no comando desse time. Ele que comandou a Austrália na última Copa, então é um cara que sabe o caminho para chegar no Mundial e lidar com a pressão de jogos decisivos. Como eu falei, essa é uma geração interessante do Iraque, mas também não é nenhum super elenco, longe disso. Boa parte do time joga na liga local, que é uma liga que tem se demonstrado decente. Seus times têm sido bem competitivos dentro do cenário asiático recente, mesmo contra times de ligas mais fortes. A defesa desse Iraque já se mostrou um ponto bom nesse ciclo. Comecei a ver essa seleção como um time mais defensivo, apesar de que na fase anterior seu número de gols sofridos não foi nada excepcional, apenas decente. Em termos de jogadores, eles contam com os zagueiros Tassim, que foi agora por jogar no Uzbequistão, e o Yunis, titular absoluto do Al-Shorta. Já na lateral, conto com o Merchas Doski, que joga no Victoria Pilsen e tem ganhado mais espaço no time nesses últimos jogos, sendo mais vezes titular. O meio campo, para mim, é o ponto mais forte do time, com o volante Alamari, que vem indo bem lá no Extra Classe, o Ibrahim Bayesh, que agradou no Sauditão passado, mostrando ser um jogador de boa qualidade, e o Zidane Iqbal é o destaque do time, cria do United e agora titular do Clash da Holanda. Daí continuando, o ataque iraquiano está na mesma situação de baixa produtividade que a Arábia, foram bem fracos em termos de gols na fase anterior. Eles têm pontas talvez à altura do serviço, como a promessa Ali Jassim, o Marco Farge e o Montadir Majed, que está indo bem lá na Suécia, mas a posição de centroavante já tem menos opções. Fica mais pro Mohamed Ali, que fez muitos gols na Liga Iraquiana e agora chegou na Liga Emiradense já fazendo gols, e o Ayman Hussein, que é um cara que tem mais sucesso com a seleção do que por clubes, fazendo mais gols com ela. O Iraque é um bom time, né? Acho que vai brigar bem para classificar, mas vejo mais eles indo para repescagem do que tirar essa vaga da Arábia. E por último, nós temos a Indonésia, a primeira seleção asiática a jogar uma Copa do Mundo e que busca retornar ao torneio depois de quase 90 anos. É isso aí, a Indonésia jogou a Copa de 38, no caso como as Índias Orientais Neerlandesa, já que foi antes da independência do país. E continuando nesse ritmo de relações coloniais e o que mais, a seleção indonésia está buscando fazer uso disso de uma forma que os beneficie, nacionalizando nesses últimos anos múltiplos jogadores que nasceram na Holanda, mas têm ancestralidade indonésia, um esquema parecido de Curaçao e Suriname, que falei no meu último vídeo. E isso foi essencial para levar o nível da seleção e deixá-la bem mais competitiva. Até o técnico é da Holanda e também conhecido, Patrick Kluivert, e seu trabalho não impressiona muito, tanto que creio que foi um erro ter mandado o técnico anterior que vinha conseguindo resultados melhores, incluindo uma vitória sobre a própria Arábia Saudita. O elenco é até competitivo, mas a defesa não é um ponto de destaque, foi a segunda pior na fase anterior entre os 6 times daqui, mas tem nomes que podem dar confiança, como o zagueiro capitão Idzes, titular do Sassuolo, o outro zagueiro Dykes, do Mönchengladbach, os laterais Verdonk do Lille e o Dean James, que ganhou a Copa Holandesa pelo Go Ahead Eagles. O meio campo já é uma área com menos opções e fraca em nomes individuais, a maior parte atuando na própria liga indonésia. Destaque para o Tom Rey, que vinha jogando a Eredivisie até essa temporada, onde foi jogar na Indonésia. O ataque daí não é particularmente super produtivo, não fazem tantos gols assim. Aqui tem o irmão do Reinders, o Eliano Reinders, que atua como ponta na liga indonésia, e o outro ponta, o Jacob Sayuri, que geralmente tem bons números na liga local. Fora isso, tem um centroavante que vinha sendo usado recentemente, o Oliver Romney, mas por causa de lesão ele nem atuou nessa temporada, então apesar da convocação eu não sei se ele vai poder jogar. Como vocês podem ver, esse time da Indonésia tem recursos para competir e tudo, mas ainda são limitados. Creio que podem surpreender os outros dois desse grupo, mas mais para brigar pela vaga de repescagem do que pela direta. Então é isso, vai ser uma fase bem disputada, né? No grupo A, o Qatar está bem pau a pau com o Emirados Árabes, né? Não sei quem escolher entre os dois. No grupo B, como eu falei, a Arábia acho que consegue pegar a vaga e o Iraque fica em segundo. No final, eu creio que as duas vagas diretas e a da repescagem não saem desses 4 times. Mas muito obrigado para você que chegou ao final desse vídeo, né? Valeu. Dá aquele apoio, like, comente, segue o canal. Devemos nos ver de novo lá em dezembro, quando for começar a falar sobre a Copa Africana desse ano. Então até mais.